Sobre a contratação de empresas de investigação. O senhor assinou as PDs que deliberaram as inexigibilidades da Kroll, Terra Tavares, Sampaio Ferraz. Todas elas envolvidas nas investigações forenses. Nessas PDs é informado que faz parte do escopo da investigação o caso Lista de Furnas. No entanto, a senhora Fernanda Barroso, diretora da Kroll, informou aqui a essa CPI que a Lista de Furnas não faz parte dos trabalhos. Afinal de contas, a Lista de Furnas está ou não sendo investigada pela CEMIG e, se sim, qual o motivo? Senhor deputado, eu não sei o que é a Lista de Furnas, eu sei que eu assinei essa inigibilidade da Kroll e lá os trabalhos que estão sendo conduzidos é sobre as denúncias de irregularidades em suprimentos e sobre contratos de transformador da Toshiba. São esses dois pontos que eu conheço. Mas lá na PD que o senhor assinou, consta a Lista de Furnas, o senhor assinou sem saber? Não, esses dois pontos é que eu sei que estão sendo considerados. Mas eu vou insistir. A Lista de Furnas consta na PD assinada pelo senhor. O senhor assinou sem saber? Não, assinei, mas os fatos que eu estou participando, né, que eu participei, é sobre esses de suprimentos, né? Eu vou insistir na pergunta. O senhor assinou uma PD onde consta a Lista de Furnas. Aqui a senhora Fernanda diz que a Lista de Furnas não está sendo investigada. Então, vai ter um abatimento no preço, porque está fazendo apenas parcialmente, ou não era para investigar a Lista de Furnas? Qual que é? Esclarece para a gente. Senhor deputado, como eu não participei da contratação, né? Porque a contratação começou lá no final de novembro ou em novembro, sobre essas questões de irregularidades em compras, eu entrei em janeiro e em março, dia 9 de março, eu assinei essa PD. Sinceramente, eu não sei o que é a Lista de Furnas, mas... A PD chegou pronta para o senhor assinar? Hã? A PD chegou pronta? Eu não sou eu assino como... Né? Chegou de onde? Chegou da área que propôs, que é a jurídica, né? Uhum. A diretoria jurídica. Quem? Qual é o nome? Eduardo Soares. Qual é o nome? Ele é o diretor jurídico, né? Então, Eduardo Soares. Foi do Eduardo Soares que chegou para o senhor que o senhor assinasse uma PD e o senhor assinou. É isso? Chega da área... Desculpa. É porque isso aí vem no eletrônico, vem no DocSign, né? Não é o Eduardo que manda, ele tem as pessoas lá, mas ele também assinou. Eu assinei, assinou outras pessoas, é um documento eletrônico, né? Que vem da área jurídica, ele é o proponente. Né? Mas o senhor assina um documento, uma autorização, considerando, inclusive, que as PDs agora na CEMIG têm uma força extraordinária, né? Substitui parecer, substitui um monte de coisa. Mas, então, o senhor assina sem tomar conhecimento de como é que se chegou àquela PD? O senhor não procurou saber absolutamente nada anterior, até o momento em que se originou aquela PD? Não, eu falei que a PD... que os trabalhos que eu estava participando e ciente, que é esse dos... A Lista de Furnas está na PD, né? Eu já li essa PD aqui algumas vezes, inclusive. Está na PD. Está na PD. No que o senhor assinou está escrito, Lista de Furnas. Por isso que o relator trouxe o questionamento. Aí agora o nosso questionamento ele se amplia, porque nós queremos entender como é que um diretor adjunto, que é o seu cargo, não é isso? Uhum. Criado nesse governo, com uma série de tarefas e salários quase compatíveis com os diretores estatutários, com remuneração fixa e variável. Nós estamos querendo entender como é que um diretor adjunto, responsável por uma área, autoriza uma PD sem conhecê-la. É isso? Essa é a síntese? A coisa é mais complexa ainda, porque no escopo da investigação da Kroll, consta que a empresa Toshiba, agora CEA, no TSEA, está sendo investigada. E isso não constava na PD. Então, a Lista de Furnas que estava na PD não está sendo investigada. E a Toshiba, que não estava, está sendo investigada. Como é que o senhor vê isso? Vai poder pagar a Kroll, mesmo ela fazendo uma coisa distinta do que estava na PD? Na hora de fazer o contrato, o pessoal não respeitou a PD. A PD é para quê, então? Deputado, a PD é que é o documento para definir, né,
as atividades a serem feitas. Eu, sinceramente, tinha chegado na CEMIG com 2 meses. Desculpa. Tinha chegado na CEMIG 2 meses e, novamente, falo, a área sem as pessoas, né? Colocamos os novos gerentes e tínhamos que tocar as vidas. A parte a CEMIG tem, as licitações são 95%, 96% das compras que a CEMIG executou. E uns 4% são as inegibilidades, que são as compras diretas que são feitas pelas áreas, né? As áreas operam... São tão poucas, podia ter mais cuidado com elas, né? Oi? Já que são tão poucas, você podia ter mais cuidado, mais conhecimento sobre elas. Como eu falei, nós tivemos, nós temos lá o rito das pessoas também, não sou eu que faço, né? Eu tenho as pessoas que trabalham comigo, são profissionais de carreira que fazem esse suporte. Mas o senhor compreende que não é o senhor que faz, mas é o senhor que é o responsável da pasta do senhor. Sim, o senhor é diretor adjunto de compras e logísticas. Sim, o senhor tem a responsabilidade de nomear assessores, enfim. A CEMIG é uma empresa gigante, em que tem diretoria jurídica, compliance e tudo. O senhor tem toda uma estrutura para fazer. Então, nada disso tira a responsabilidade do senhor enquanto gestor da diretoria adjunta de compras e logística. O senhor assinou, o senhor é responsável por aquilo que o senhor está assinando. Então, essas argumentações, me perdoe, não dá para aceitá-las aqui. O desconhecimento não dá. Se o senhor assinou, é aquilo que está valendo. O senhor era mandado assinar, era exigido que o senhor assinasse, mesmo sem ler? Porque a minha pergunta é porque o Leandro esteve aqui nessa CPI, inclusive mostrou aqui alguns e-mails do senhor Eduardo Soares, que quando ele não quis assinar, os e-mails eram claríssimas demonstrações de assédio moral. Então, ele era obrigado a assinar tudo. O senhor era obrigado a assinar? Porque, pelo que o senhor está falando, o senhor assinou sem ler, porque a lista de Furnas consta na PD, inclusive pedi aqui a nossa consultoria para resgatar a PD, que nos foi enviada, para que o senhor veja que a lista de Furnas está lá. Havia uma exigência de uma assinatura por parte do diretor jurídico da CEMIG, o senhor Eduardo Soares? Não tinha uma exigência. Não foi obrigado a assinar, não, senhor deputado. Mas assinou sem ler. Eu assinei a PD dia 9 de março. Li a PD. Mas é uma coisa muito estranha, porque, semelhantemente à questão anterior, eu peço que o senhor confirme se também estão sendo investigados os programas Luz para Todos. E se sim, qual o motivo? Das atividades que eu conheço, eu reforço que é a questão de corrupção em suprimentos e de transformadores da Toshiba, desses 2 pontos que são ofício do Ministério Público, né? A empresa Andrade Gutierrez venceu contratos nos 3 programas Luz para Todos da CEMIG na ordem de 750 milhões de reais. Antes da IBM, isso era um valor assim, muito expressivo. Essa empresa está sendo investigada? Há relação na investigação dessa empresa com acordos de leniência que ela celebrou com o governo de Minas Gerais pelo patético valor de 129 milhões de reais? Eu não tenho essa informação, deputado. Não participo desse... Olha que coisa estranha. Olha que coisa estranha. Nós tínhamos uma PD onde tinha lista de Furnas e onde não tinha Toshiba e não lembro se tinha programa Luz para Todos. Na PD tinha? O fato é que nós também não tinha o programa Luz para Todos. Mas na investigação não tem a lista de Furnas, mas tem a Toshiba e tem a Luz para Todos. Então, não guarda nenhuma relação o contrato com a PD? Tem. Como pode isso? O contrato não guarda relação nenhuma com a PD. Como eu falei, as negociações conduzidas pela área jurídica, a partir dos ofícios do Ministério Público, foram em novembro, né, que definiram esse escopo de trabalho. Eu entrei em janeiro, a parte que me guardava era a questão de compra, suprimentos e contratos da Toshiba, onde eu levantava os processos que iriam ser avaliados. Né? Então, não tenho condição nenhuma de opinar sobre essa parte aí. O senhor já sabia que o contrato não tinha nada a ver com a PD ou ficou sabendo aqui agora?
Deputado, eu reforço que esses 2 pontos são os pontos onde eu tenho, né, relação. Não, mas não foi isso que eu perguntei. Nós estamos demonstrando que o contrato que foi assinado com a CROL não guarda nenhuma relação, ou quase nenhuma relação, com a PD que o senhor assinou. O senhor assinou uma coisa e foi feito outra coisa no contrato. A minha pergunta é se o senhor já sabia disso ou ficou sabendo aqui agora. Senhor deputado, novamente, eu não posso opinar por um trabalho que começou antes da minha, né, chegada. Não, o senhor me perdoe. A pergunta não foi O essa. senhor pode responder a pergunta, simplesmente. Nós não estamos... Já está compreendido que o senhor não pode dizer coisas anteriores à sua gestão. Nós estamos perguntando dentro da sua gestão. O senhor assinou uma PD. A PD tem um escopo. Ela está sendo feita para isso, para isso, para isso. O contrato tem outro. O senhor estava ciente disso ou o senhor ficou sabendo aqui neste momento? Aqui? Tá. O senhor almeja, quando o senhor retornar para a CEMIG, pedir para a auditoria fazer um levantamento, a compliance, diante desse contrato? Senhor deputado, eu sugiro que, se necessário, o senhor faça um requerimento para a empresa? Não. O senhor é o gestor. Eu estou só perguntando, que o senhor, como gestor, o senhor ficou sabendo agora de inconsistências, divergências daquilo que foi assinado na PD e daquilo que foi contratado. O senhor é o responsável por isso. Nós estamos aqui investigando, só isso. Certo. Nós estamos apurando os fatos, fiscalizando. Aí eu estou perguntando ao senhor, como gestor, o senhor tem a intenção de retornar para a CEMIG, sentar na sua mesa e pedir para fazer um pente fino em cima desse contrato que o senhor assinou, para saber se tem alguma irregularidade que o senhor pode ser responsabilizado? Posso fazer. Não. Sim, eu não estou pedindo para o senhor fazer, eu estou perguntando se o senhor tem essa intenção. Eu tenho a intenção de entender, lógico. Se a assinatura do Osias, além da PD, estava também no contrato com a CROL, e aí tem a sua assinatura ali como interveniente. Então me vem uma curiosidade aqui. Quem que são os investigados na lista de Furnas? E qual que é o interesse da CEMIG em investigar esse pessoal? Não tem conhecimento, doutor deputado. O senhor assinou um documento, que é a PD, e um contrato sobre a lista de Furnas. E o senhor assinou e não perguntou, não foi discutido em nenhum momento por que a lista de Furnas, quem está na lista de Furnas, quem que a CEMIG vai investigar. Está aqui, na sua assinatura, um contrato com a CROL, com a PD, e essa PD ela vai para o contrato, e está lá, lista de Furnas. Inclusive, deputado Sábio Souza Cruz, a representante da CROL mentiu para nós aqui, porque ela falou que lista de Furnas não estava no objeto do contrato. Aí fica insistindo com essa questão do pessoal de suprimentos. Eu nunca vi uma investigação tão incompetente na minha vida. A CEMIG está investigando a área de suprimentos, que corrupção, tem 9 meses e não acharam nada. E contrataram o CROL, e contrataram o Price, contrataram não sei quem, FBI, KGB, até agora nada. Nada. Gastou-se muito mais do que se acusa esse setor. Aí a gente tem aqui, no escopo da CROL, lista de Furnas. E quem assina não sabia que estava a lista de Furnas lá. A CEMIG precisa responder isso para nós, deputado Carlos Soares. Por que a lista de Furnas? O que ela está investigando, deputada Beatriz? E aí, o senhor assinou um contrato com uma investigação tão séria, muito mais séria. Lista de Furnas é muito mais séria que a questão de suprimentos. Não que corrupção não tenha que ser investigada. Qualquer corrupção, uma bala que for roubada, tem que ser investigada. Agora, está a sua assinatura ali, há um contrato com a CROL, a representante da CROL vem aqui e mente, descaradamente, por dizer que não tinha nada de lista de Furnas, e nós temos aqui a prova. Eu volto a repetir, se o senhor quiser se levantar, vim aqui no computador, para ver a sua assinatura, e ler que o senhor assinou uma proposta de deliberação, que tinha ali, no escopo da investigação da CROL, a lista de Furnas, até para refazer o seu depoimento, eu acho que fique à vontade.
Mas é muito sério, deputado Sávio Souza Cruz, que está acontecendo no interior da companhia. Se assina as coisas sem ver, sem ler. Uma investigação tão grande, tão robusta, como é a fatídica e famosa lista de Furnas. E tanta gente tem medo dela. É só isso, relator. O senhor quer voltar a falar sobre isso? Que já que é tanto a PD com um escopo, como o contrato com outro escopo, tem a sua assinatura? Isso não chamou a atenção do senhor quando assinou as duas coisas? Eu sou interveniente, né? Eu não sou proponente nessa PD, então tem outras pessoas que assinam. Então, o escopo pode ser mais abrangente. Eu novamente reforço que aqueles que eu estava como interveniente... O senhor já respondeu que o senhor não tinha atinado que uma coisa não guardava coerência com a outra. Ele descobriu só aqui hoje, né?